Olá, amigas e amigos, voltamos com mais uma temporada do programa Perfil Entrevista, né? E nada melhor do que ter um convidado ilustre, uma pessoa bacana que sabe o que faz e o trabalho que é, de uma certa forma, voltado e muito voltado para a população, que é o nosso amigo Luiz Antônio Cossenza. Boa tarde, Luiz Antônio. Como é que você está? Tudo bem? Posso te chamar de Cossenza? Pode. Melhor, né? É, que senão ninguém sabe que tá sou certo. eu. Bom, Cossenza, hoje nós temos a presença aqui do nosso amigo repórter Luiz Peregrino, que vai também apartear, vai fazer umas perguntas para você. E como é que está o teu trabalho junto ao CREA nessas eleições que se aproximam? Eu acho que é amanhã, né? Quinta-feira, dia 2, Sexta-feira. Né? Sexta-feira, dia 3. Dia 3. Tá certo. E como é que você está se sentindo? Como é que está esse coração? Como é que está a campanha? Como é que está o teu trabalho? Eu sempre digo o seguinte, eleição se ganha no dia. Ninguém ganha por antecedência, nem perde por antecedência. Hoje nós temos 5 candidatos, mas a disputa está entre eu e o atual que está administrando o CREA. Então eu tô muito tranquilo. Eu acho que tudo que eu fiz pelo nosso sistema, que eu continuo fazendo, porque eu voltei a ser conselheiro do CREA, né? Eu continuo lá ajudando no que for possível a engenharia, porque a engenharia é responsável por 80% do PIB do país. Tem muita gente que não sabe disso. Vocês não vão achar nada nessa sala que não tem engenharia por trás. Nada. Então, é lutar pelo que é melhor para o país, né? Eu acho que a questão da soberania desse país é importante. Então, se o CREA é um mecanismo que a gente tem para fortalecer a engenharia, eu estou sempre disposto a ajudar. Boa tarde, Cossenza, né? Boa tarde. Fabiano e amigos que estão nos assistindo. Cossenza, você já foi presidente do CREA, né? Já comandou, já esteve à frente e tal. E fala um pouco para a gente a respeito dessa sua trajetória profissional, como foi atuar na gestão do CREA, né, no meio da pandemia, aquela coisa toda, essa parte que você tem de experiência lá, que acredito eu que de repente você ganhando, você possa contribuir. Bom, a minha trajetória profissional, eu sou formado em engenheiro eletricista, e tem atribuição em 2 modalidades, eletrotécnica e telecomunicações. Sou engenheiro de segurança e tenho pós-graduação em financiamento de transporte público pela Fundação Getúlio Vargas. E a minha trajetória profissional, ela começou como engenheiro estagiário da Rede Ferroviária Federal e depois, quando separou passageiro e carga, né, eu fui para a CBTU, que é a empresa de transporte público do Brasil todo, e de lá foi transferido para o Estado, onde eu fui diretor de produção da Flumitrans, que mudou de nome para Central, e presidente da Central. E depois, assim que eu até me aposentei, eu fui diretor técnico da CBTU, que é a empresa que constrói metrôs pelo Brasil afora, né? Essa é a minha trajetória, né, profissional. E com relação à sua pergunta aí, em relação à questão da gestão do CREA, eu tive a oportunidade de ser vice-presidente 3 mandatos, coordenei a Câmara Elétrica 9 vezes, e eu participei, fui coordenador de todas as comissões do CREA. Comissão de ética, comissão de orçamento, tudo que você possa imaginar de comissões que tem lá, eu já atuei. E hoje eu voltei a ser conselheiro. E tive 2 mandatos de presidente. Nesses 2 mandatos, eu acho que foi o presidente que pegou a pior fase do CREA. O CREA, apesar de todo mundo pensar que tem muito dinheiro, eu peguei um CREA falido. Eu peguei 76 milhões de dívida que me deixaram, a saída dos técnicos de nível médio, que
representou, segundo o Conselho Federal, 22,4% da receita. E o pior de tudo, peguei a pandemia e tinha que resolver o problema financeiro do CREA, que estava falido. E como fazer isso? Nós fizemos 2 mandatos de muita contenção e durante 4 anos, quer dizer, cada mandato são 3 anos, eu peguei o primeiro mandato inteiro e 1 ano do segundo mandato, que eu não sabia se ia ter dinheiro para pagar o salário de dezembro e 13º dos funcionários. Mas nós tivemos muita colaboração dos funcionários, porque os cargos que eu tinha lá eram todos de profissionais, funcionários concursados. Pouca gente de fora. Eu evitei colocar isso, a quantidade que eu tinha de fora era muito pequena, sendo que na atividade fim, que representa 80% dos trabalhos do CREA, não tinha ninguém de fora. Ninguém de fora. E para vocês terem uma ideia, trabalhava com uma superintendente só, que quando o atual presidente ganhou, ela pediu para sair do cargo, até os melhores funcionários pediram, não queriam trabalhar com esse presidente que está lá hoje, e no lugar dela, que fazia o trabalho sozinha, tem 3 superintendentes de fora. Mas vamos dar assim uma ideia. Ela ganhava mais ou menos quanto? Bom, ela sozinha fazia hoje, pelo que eu estou entendendo, ela sozinha fazia o trabalho de 3. Ela ganhava mais ou menos quanto? Bom, ela ganhava o piso salarial, que são 6 salários mínimos, 8 salários e meio, né? O CREA paga 9 salários mínimos, tinha no N, tinha essa coisa toda. Vamos dizer que ela ganhasse, de cabeça eu não sei, mas vamos uns 17 mil. Certo. Mais pelo cargo, mais uns 6 mil. Quando ela saiu, ela perdeu os 6 mil, que ela preferiu perder. E no lugar dela, que fazia tudo sozinha, tem 3 superintendentes com salário de mais de 30 mil cada um. Meu Deus do céu. Então de isso fora, aí já jogou, né, a folha lá em cima, né? Eu coordenei a comissão de orçamento do ano passado e pude ver que a folha de pagamento aumentou em aproximadamente em torno de 2,5 milhões por mês. Então, foi um aumento, porque hoje tem dinheiro. Eu não tinha esse recurso. Mas o dinheiro também não é para isso, né? Não, com certeza. Não, hoje tem em torno de 60 pessoas de fora lá, eu não tinha quase ninguém. E quando tinha, o pessoal fala, mas tinha extra quadra, que tinha um estagiário que fazia um excelente trabalho. E a área que ele atuava, né, precisava dele. Aí eu dava aquele cargo pequeno, né, 3, 4 mil. Hoje, o que eu dava 3, 4 mil, hoje bota nível 4, que é 15, 18 mil. Então a folha aumentou muito, porque é fácil hoje administrar o CREA. Difícil foi o que eu peguei. Hoje a quantidade de recursos que tem é muito grande, mas tem que ser usado sabendo que aquilo é um dinheiro público, é o dinheiro do profissional. Então, é por isso que na comissão de orçamento, quando eu coordenava, aí perguntaram, por que eu tenho os 2 últimos, né, prestação de conta, eu não aprovei, porque eu vi que eu pedi detalhes de um contrato que eu achei que estava caro demais, aí eu pedi explicações, ninguém deu, então não posso aprovar, né? Ô, Cossenza, eu tenho uma dúvida aqui comigo, né? E lógico que as pessoas estão mandando algumas perguntas pela internet e que eu vou passar para você daqui a pouco, mas assim, nós temos relatos de muitos engenheiros que estão desempregados. Por exemplo, trabalhando como motorista de aplicativo, numa situação difícil. Você tem falado com esse pessoal? Você conversa com essas pessoas que hoje estão fora do mercado de trabalho por uma condição, né, inesperada, que estão se virando, procurando alguma alternativa? E outra coisa que eu quero saber de você, a questão do engenheiro que está lá no interior. Tem um engenheiro que está lá no interior. O CREA de hoje dá atenção para esse engenheiro que está lá no interior? Ou é você que está indo lá, que visita,
que faz propostas, que procura, que busca. Como é que está essa situação? Bom, essa pergunta é extremamente fácil de responder, né? Se eu hoje sou candidato a voltar para o CREA, foi pela pressão que eu sofri do pessoal do interior. Para vocês terem uma ideia, aquela área de Campos, Macaé, em 6 anos eu fui 10 vezes, mais ou menos, 10, 12 vezes. Da região noroeste, que são 6 horas e meia de carro, e nós estamos falando no local mais longe que o CREA tem, né? Que engloba 13 municípios lá da região noroeste. Eu, em dois mandatos, eu fui em torno de 26 vezes. E há uma diferença muito grande que os profissionais sentem, né? Vou dar só um exemplo. Nós temos conselheiro lá que mora em Itaperuna, que vem de ônibus para a plenária do CREA, né, que é o órgão máximo do CREA, né, como se fosse a Câmara de Vereadores, os vereadores com o prefeito. E eles chegavam lá para a plenária, são 8 horas de ônibus, de carro é 6 horas e pouco. E chegavam cedo e iam lá para a sala da presidência, a gente ficava conversando, eu continuava assinando o que eu tinha que assinar, né? Chegava 2 horas antes. Mas hoje não pode chegar lá no presidente que não recebe. Então eles sentiram uma diferença muito grande da forma como eram tratados. E eles viram que o atual presidente, ele não vai lá no interior, só voltou agora para pedir voto. E os prefeitos da região, alguns deles, dificilmente, uns 2 que eu sei, nem queriam receber. Diferentemente, vou dar só um exemplo. Vou até dizer aqui qual é o município, Santo Antônio de Pádua. Nós tínhamos um convênio, essa é a grande revolta do prefeito hoje lá, com a atual administração do CREA. Nós tínhamos um convênio para ajudar o pessoal de baixa renda e a RT social, que a RT hoje custa 100 e tanto, quase R$200 uma RT, e os profissionais, que lá tem alguns engenheiros na prefeitura, que ajudassem a fazer o projeto, para ver se aquele local era bom para construir, se corria risco, não corria, para fazer um trabalho para essa população de baixa renda, tinha RT social, através de um convênio. Custava R$5 a RT, em vez de pagar quase 200. E é bom porque o próprio engenheiro da prefeitura faz disso o seu acervo técnico. E nesses 2 anos e meio não foi renovado o convênio. E isso criou uma revolta muito grande lá. E eu acho que isso devia ser, em todas as prefeituras devia ter isso. Para que a prefeitura, os engenheiros da prefeitura, não pode ser para empresas privadas, nem para profissional, tem que ser para funcionário da prefeitura, porque ele está trabalhando pela prefeitura e o convênio é com a prefeitura, para ajudar a população de baixa renda a construir uma casa com segurança. E aí o interior me fez uma pressão muito grande para que eu voltasse, né? E eu falei, olha, se é para atender um pedido, eu não podia ficar de fora. E aí eu topei, eu acho que a gente cresceu muito nessa disputa. Todo mundo achou que ia ser fácil, já que a quantidade de recursos que o atual presidente tem é muito grande, né? Mas não é isso que ganha a eleição no CREA. O que ganha a eleição do CREA é o que você deixou de passivo lá, de amigos, de pessoal que entendeu o que nós passamos e como nós resolvemos o problema. Entendeu? E é isso que está fazendo a nossa campanha. Hoje está coladinho e ninguém sabe qual é o resultado dessa vez dessa eleição. Existe um empate técnico? Eu acredito que sim. Não existe pesquisa, né? Não existe nenhuma pesquisa, mas o que a gente sabe é o seguinte, aqui a região metropolitana é uma região que está pau a pau, né?
ninguém sabe quem é que está na frente, quem é que está atrás, mas se tiver diferença é pequena para um ou para outro, mas o interior é nosso. Entendeu? Então a gente tem boa chance e é isso que a gente espera, né? E infelizmente tem algumas entidades aí que acaba, por conta de muito dinheiro, de ajuda que o CREA dá de dinheiro e tal, acha que tem que apoiar uma pessoa que gasta muito dinheiro com festa, coisa que eu sou contra. Só para você ter uma ideia, teve um evento na Marina da Glória, onde foi o ano passado, que eu fui homenageado pelos engenheiros eletricistas, né? E eu não fui receber o prêmio, né? Tinha um outdoor lá com todos os homenageados, o da meio ambiente, da civil, e da elétrica era eu. Tinha um outdoor lá com minha cara, né? Meu rosto lá. Aí o pessoal queria que eu fosse, né? Receber e não sei o quê. Eu falei, não vou. Porque se eu estou na comissão de orçamento criticando o valor que está sendo gasto... Está vendo as coisas que estão sendo feitas erradas. Para se ter uma ideia, todo conselheiro do CREA recebeu, da região metropolitana, recebeu R$250 para ir nessa festa. Que quem ia fazer o show é a banda Blitz, né? Quem é do interior, além de ganhar, ainda ganhava diária com pernoite, que vinha de longe e tal. Uma festa que estava 2,5 milhões. Eu falei, não vou. Uma festa, um dia? Um dia. 2,5 milhões? Esse ano ele fez a mesma coisa e, na minha opinião, isso devia ser visto até pela comissão eleitoral. Era de aniversário do CREA. Ele fez o ano passado, gostou da ideia, fez esse ano. Só que o aniversário do CREA é em junho. Como em junho ele estaria licenciado, ele fez em março. Antecipou o aniversário. Só que essa foi no Pierre Mauá, custou mais de 4,5 milhões. Uma festa? Uma festa. Uma festa. É isso que eu te pergunto. E aí, hoje aquele colega que está desempregado, o que o CREA trabalha para isso? Deixa eu te colocar uma coisa. Hoje, na tua época? Não, na minha época é o seguinte, eu pegava os 5 anos que ele está devendo, e aí eu não vou dizer que ele não tem que cobrar, ele tem que cobrar. Se não é renúncia de receita, o TCU te pega. Eu pegava 5 anos, ele pega 10. Né? E quando a pessoa estava devendo, eu não botava na dívida ativa. Porque a dívida ativa pode tomar o teu carro, pode tomar, sabe, pode penhorar um bem seu e tal. Eu, antes de qualquer coisa, eu chamava a pessoa. Por que ele está devendo? Eu estou desempregado, não sei o que e tal. Só para ter uma ideia, chegou uma empresa lá que devia um valor tão grande. Isso é fato verídico. Isso aí não... Tudo que eu falar aqui eu tenho como te provar. Isso aí não... É fato. É fato. Mas devia tanto. E o CREA só divide em 10 vezes. Ele foi no posto do CREA, devia 10 vezes. Ele ia fechar a empresa. Parece que tinha 4 engenheiros, mais de 100 empregados. Ele não tinha como pagar a dívida. Aí ele foi lá na sede do CREA conversar com um advogado nosso, até concursado ele, muito antigo lá, conversar com ele, olha, eu não tenho como pagar essa dívida, em 10 vezes eu também não tenho. Aí essa pessoa que tratava da dívida foi lá na sala da presidência e falou, olha, ele falou que não, vai fechar a empresa. Aí eu falei, mas... Eu, na época, perguntei, mas quanto ele deve, eu não me lembro quanto foi. Falei, então volta lá, quanto ele pode pagar por mês? Aí ele voltou lá, voltou na minha sala e falou, ele disse que pode pagar um valor X, aí eu também não lembro qual era o valor. Aí eu só perguntei o seguinte, em quantos meses ele liquida a dívida com o CREA? Aí ele fez as contas lá, 72 prestações, e só divide em 10. Aí eu parei para pensar, eu falei, fecha com ele. Ele até hoje está em dia. E não demitiu ninguém. A empresa dele está lá porque acabou a pandemia e ele voltou a trabalhar. Nós não podemos sair colocando todo mundo na dívida ativa. A pessoa está desempregada, está dirigindo carro de aplicativo, está sem recurso, está devendo.
sabe? Você sabe qual é o que rende isso por mês da dívida ativa no CREA? Até o ano passado eu fazia a conta, eu que analisava as contas, né? De 5 a 6 milhões por mês. Será que o CREA precisa disso? Desse jeito, né? Sabe, ferrando mais ainda com aquele que está desempregado, coitado. Sabe, então a gente tem que ter sensibilidade para essas coisas, né? Sensibilidade com o interior, sensibilidade que o CREA não é municipal, eu sempre digo isso, ele é estadual. Então não é só ver o centro do Rio de Janeiro, sabe? A gente tem que pensar que além das fronteiras existe 92 municípios, sabe? E aí quando melhorou a situação eu comprei 2 sedes novas, uma lá em Cabo Frio, que precisa de uma obra, foi no final do mandato, eu não consegui fazer a obra, e outra uma sede nova na Barra da Tijuca. Então, eu te fiz essa pergunta porque sexta-feira vai ter a eleição, né? E não é só votar no Cossenza porque vai ser o melhor, porque vai mudar o CREA, é até pelo teu colega que nesse momento está desocupado no mercado de trabalho. O engenheiro, né, ele tem que ter essa sensibilidade que você tem quando toca o CREA, nesse sentido. Eu até botei uma coisa no meu... É uma eleição de transformação, né? Com certeza. Eu até coloquei no meu programa esse ano uma coisa que eu não fiz, porque eu só pensava em como pagar as dívidas do CREA, né? E nunca ninguém fez isso. O que eu quero fazer, e já coloquei lá, porque o nosso povo é presidencialista, eu não sou não. Mas o nosso povo é presidencialista. Não adianta mandar um assessor se o presidente não for, mas o presidente não veio aqui. Então, eu me comprometi, e eu volto a falar, o que eu botei no programa eu vou fazer. Eu não aceito colocar nada no programa que eu não vá cumprir. Isso eu não aceito. O presidente deve se reunir de 3 em 3 meses em cada região do estado, para conversar com as empresas e com os profissionais. E onde tiver uma associação, chamar a associação também. Tipo aqui, a Associação dos Engenheiros aqui de Itaguaí, né? Que era o seu Wilson, que era o presidente, agora eu acho que é o Ítalo, se eu não me engano, para a gente discutir os problemas que eles estão vivendo na região, que aqui pode ter um tipo de problema diferente da região serrana. Sim, verdade. Então, escutar. Eu acho que a gente tem que escutar mais, não é porque ninguém tem o dom de saber resolver todos os problemas, que problema que está acontecendo. Por isso que a Associação de Empresas de Engenharia me chamou, que eles estão chateados com o CREA hoje, porque tem gente perdendo contrato, licitações, com uma certidão de acervo técnico, demora um tempo, 4, 5 meses, perde a licitação, perde contratos. E eles estão muito revoltados, eles falaram que a gente queria dar uma sugestão de proposta. Eu falei, mas só vou botar no meu programa se for viável. Aí eles me deram 2 sugestões que dá para fazer e eu concordei com eles, porque hoje quem faz, por exemplo, um orçamento de uma obra de engenharia, às vezes não é um engenheiro. Às vezes quem fiscaliza uma obra também não é um... Como é que pode ser uma pessoa que não é engenheiro fiscalizar uma obra? Então, são propostas que eu acho que vale a pena. Então, eu botei. Mas, para você ver, a gente tem que saber que propostas estão vindo. E eu acho que a gente aceita. Eu tinha feito 12 propostas, já estamos com 17, que vieram novas propostas e tudo, e inclusive do recém-formado. Ô Peregrino, inclusive nós podemos colocar aqui na tela, eu não sei, eu vou ver lá, pode ver com o pessoal lá da comissão eleitoral, lá o pessoal que assessora o Cossenza, colocar as 17 propostas aqui, né? Porque aí o pessoal já fica sabendo, fica consciente, e quando for fazer a escolha, a opção, né, do voto, já sabendo o que cada candidatura apresenta, né? Eu acho que isso é legal. Olha só, Pedrinho, o dinheiro que o CREA tem hoje, que rende esse valor imenso de dívida ativa, até o dinheiro que tem parado, aplicado, é 1.200.000 por mês.
por mês, só o dinheiro parado, né? Sem contar a dívida ativa. O dinheiro que a Abuto tem, que é fantástico, a nível de Brasil todo, que eu te falei, chega a 2 bilhões, o que a gente pretende fazer também? Eu acho que a gente tem que fazer capacitação, porque a engenharia muda o tempo todo. O que era engenharia no passado, eu sou engenheiro eletricista e tal, eu até brincava lá quando eu ia fazer palestra para estudantes, né? Eu até nem gosto muito de palestra, eu gosto mais de conversar com as pessoas. Eu faço uma coisa que as pessoas eles não gostam, eu gosto mais do debate, né? Aí a gente conversa e tal, eu falava, a evolução é tão rápida que eu chegava, eu não usava o telefone do CREA, eu tinha o número, usava o meu particular, né? Aí eu perguntava para os estudantes, olha só, eu vou dar um prêmio quem descobrir quanto eu paguei essa linha, para ver a evolução como é que é rápida, né? Aí chutavam R$200, R$150, né? Porque hoje é R$10, R$15, você compra um chip e tem um número novo. Eu paguei $1.200. Quando o celular entrou, só vendia em escritório que vendiam celulares, né? Até telefone fixo, né? E era aquele celular que a bateria durava 4 horas, no máximo, se você não falasse. Então a evolução é muito rápida, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, fazer capacitação, atualização dos engenheiros é fundamental. E fazer isso de forma que a gente traga pessoas especialistas em determinado assunto. Vamos dar um exemplo. Vamos fazer um curso de engenharia, energia solar, que tem muita gente querendo fazer isso, por exemplo. Por que não traz um especialista para fazer um curso, paga o instrutor, mas dá esse curso de graça, oferecer de graça para o profissional? Tem recurso. Tem recurso. Se você chegar lá, esse curso é 1 semana, chega para um profissional desse, tá bom, quanto é que você quer? 5 mil? Não, estou dando chute aqui, não sei. Sim. O que é isso para o CREA e para a Mútua? É nada. Vai ajudar muitos profissionais. É nada. E tem que ser em todas as regiões do estado, não pode ser só lá na sede. Eu estou falando isso que lá atrás, quando eu era presidente, a gente estava ruim. No passado, como é que era? Vamos dizer que se fosse dar um curso no CREA, 15% de cada inscrição ia para o CREA. Não sei para quê. O CREA não estava em dificuldade na época, antes de mim, né? Aí quando eu cheguei lá e vi isso aí, eu falei, não, isso é um absurdo isso. O que eu comecei a fazer? Eu dava toda a estrutura para a pessoa fazer o curso, mas eu falei, eu quero 5 bolsas. E dava para quem precisasse. Tá certo. E dava para quem precisasse. É mais justo. Aí teve até uma menina lá, uma profissional que no congresso que teve de engenharia civil, lá no Hotel Guanabara, agora é o Whindersson, lá na Presidente Vargas, tinha gente de vários países e tal. Aí ela estava conversando comigo, me agradecendo, poxa, eu fiz o curso de perícia com a bolsa que me arrumou, agora já arrumei perícia ambiental, né? Eu consegui fazer perícia para um juiz e tal. Aí estava me agradecendo e tal. Eu falei, não tem que agradecer nada, eu acho que isso é obrigação, sabe? Eu acho que isso é obrigação e é mesmo, né? Mas hoje eu penso até mais do que isso, a gente não tem que pedir bolsa, tem que pagar bem o instrutor, que é um especialista, e oferecer gratuitamente para o profissional. Porque a engenharia muda o tempo todo. O que eu aprendi de engenharia elétrica, telecomunicações, meu Deus do céu, quando eu aprendi, eu não tinha nada disso que a gente tem hoje. Se hoje a gente está conversando, está fazendo trabalhos, internet, home office, que o pessoal fica, é graças a telecomunicações. Não é isso? É verdade. Nós temos um ponto aqui, com relação, Consciência, à capacitação dos profissionais, como foi o trabalho incansável do Progredir? Vai ser mantido? É isso que a gente tem que manter, mas através disso que está colocando. O Progredir é a área do CREA que faz o trabalho de capacitação.
Só que eu acho que hoje ele tem que ser muito mais do que isso. A gente precisa ir nas faculdades de engenharia, quando o aluno entra na faculdade, mostrar para ele o que é o CREA, para que serve o CREA. E ao longo da sua trajetória dos 5 anos da engenharia, ir lá mais vezes, e no final, quando ele está para se formar, ir lá e conversar com eles. E conversar com ele, como se faz um RT, como se faz pedido de certidão de acervo técnico. Sabe, essas coisas, eles têm que saber o que está acontecendo. E oferecer, essa área que oferece capacitação. E é extremamente importante que o aluno saia de lá sabendo o que é o CREA. Para que serve o CREA? Tem muita gente que acha, o CREA é só um órgão arrecadador. Não, que se não houvesse o CREA, a engenharia estava acabada. Porque qualquer um ia fazer serviço na sua casa. Qualquer um. Eu tenho dito até, o pessoal fala, mas contratar um engenheiro é caro, não sei. Não, sabe por quê? O engenheiro, ele pega a tua obra na sua casa, passa lá, vamos dizer, todo dia, dá a instrução lá para o pedreiro, né, tal, sai da tua casa, vai para dele, vai para outra, no mesmo dia ele pode pegar, ele pode instruir, dar instrução para os pedreiros, vários ao mesmo tempo. O pedreiro ou o mestre de obra não. Quanto é que ganha um mestre de obra hoje, ou um bom pedreiro hoje na sua casa? 250 a 300 reais por dia. Sim. Ele é mais barato do que o pedreiro. Só tem um detalhe. Se algo der errado, aquela RT que ele faz é um contrato. Ele vai ter que recuperar. Responsabilidade, né? Entendeu? Ele vai ter, se você botar um piso aqui e a água correr para o lado que não é para o ralo, ele vai ter, se for um pedreiro, nunca mais ele vai consertar aquilo. Porque você vai ter que quebrar o piso todo, essa coisa toda. Se tiver uma RT feita, o engenheiro é responsável, senão ele responde na ética, na comissão de ética. Sabe? Então, essas coisas é que as pessoas têm que entender. Ele não é caro. Ele é mais barato que o pedreiro. Mas você tem a garantia que o serviço tem garantia e mais. O pedreiro chega, se você vai colocar eu não sou engenheiro civil, né? Um vergalhão para botar uma coluna violenta lá, um ferro mais grosso, sai mais caro. Só que o engenheiro calcula, bota o mais fino, sai mais barato. Então ainda economiza no material. Entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. Mas tem muita gente que acha que contratar um engenheiro é muito caro. Bom, Cossenza, uma pena, porque o tempo, né, o nosso tempo é curto, né? Diante de tanta informação, tantos assuntos, você realmente é preparado. Eu espero que todo o trabalho que você fez, não só pelo CREA, mas por uma categoria, seja reconhecido agora, sexta-feira, e que você seja reconhecido como trabalhador, como sensível que você é à causa e às pessoas que você defende, que são os engenheiros, todos os engenheiros, né? Mas eu queria encerrar, e eu acho que, né, Peregrino, você falasse sobre o processo eleitoral e as suas considerações finais. Tá. O processo eleitoral hoje ele está muito polarizado, né? Nós temos boas chances de vencer, não tem dúvida nenhuma. Aquilo que se pensava é que ninguém esperava que o interior ia fazer essa pressão para eu voltar. Se fosse outro candidato, eu acho que não teria a mínima chance. E é o que se pensava. Quando o interior veio todo aí, me pressionou para eu voltar, e eu aceitei, porque é uma coisa, lá dá muito trabalho. Lá eu tinha na minha época 350 funcionários. Só fiscal eram quase 60, né? Que é fiscal para o estado inteiro.
Hoje eu acho que tem mais de 400, né? Tem muita gente de fora, coisa que só quem passou o que eu passei sabe o que é colocar gente de fora, não o pessoal da casa. Não adianta colocar uma pessoa que nunca viu aquele tipo de serviço para fazer um serviço que tem gente da casa que sabe, que conhece, né? Então hoje isso está muito... Quando eu voltei à disputa, a coisa ficou pau a pau, ninguém sabe quem vai ganhar essa eleição, está muito dividido, né? E as pessoas não gostam de votar no CREA, né? O profissional não gosta de votar, por isso tem que o tempo todo tem que ligar para as pessoas, felizmente a gente tem muita gente apoiando assim, a nossa candidatura, muita gente apoiando, a gente roda o tempo todo, as grandes empresas, nós temos um trabalho nas grandes empresas, tá? Para você ter uma ideia, temos aqui hoje a reunião com os engenheiros da Nuclep, tivemos reunião com o pessoal da Light, fizemos reunião com o pessoal que trabalha para a Petrobras lá em Macaé, muita gente, não é fácil, porque agora o tempo de campanha é pequeno, foram 2 meses e meio, e rodar o estado inteiro, e nós rodamos, né? Cabo Frio, Búzios, Rio das Ostras, outro dia a gente fui a Macaé, isso em menos de uma semana, em 5 dias, né? Itaperuna, sabe? E por aí vai, a gente em 4 dias, nós saímos segunda, voltamos na quinta, nós rodamos 1.400 quilômetros, porque as pessoas pedem para a gente ir, que eles querem saber o que nós vamos fazer. E é isso que a gente quer essa aproximação, porque o CREA sempre foi muito distante do profissional. Essa região aqui, Itaguaí, eu não sei quantas vezes eu vim aqui, mas muitas vezes, seja no Porto, seja na associação, e já prometi até para a associação aqui, que agora nós temos recurso, porque eles não têm uma sede. Hoje a sede funciona numa clínica de uma parceira nossa, né, japonesa, que tem aqui, a Cristina Hayasaka. Eu acho que o CREA tem que ter um espaço junto com a associação. E hoje tem recurso para isso. Procurar um local. Hoje a gente funciona que é outra coisa, a gente funciona dentro do shopping, mas a associação não pode ficar também, se encontrasse 2 salas juntas, tudo bem. Só que o shopping fecha. Então uma reunião não pode terminar depois de tal hora. O ideal é ser algum local, uma boa casa e tal, onde tenha espaço para todo mundo. E isso tem recurso para fazer isso hoje. Eu não tinha, mas hoje com certeza tem. E nós vamos fazer isso em todos os locais onde tem associação. Todos os locais. Sabe? Cabo Frio, por exemplo, já tem uma sede própria, tem uma sala apertada e tal, só que nós compramos um novo local, mas precisa de uma obra, mas não deu tempo, foi no final do mandato. Quem conhece Cabo Frio é onde saem os barcos de turismo, divide 200 metros quadrados para colocar a associação lá dentro junto, fazer uma sala de aula para fazer capacitação na região dos lagos. Sabe? E é isso que a gente quer mostrar para os profissionais a importância que eu creio, para eles votarem no dia 3. É pela internet, pode votar pelo celular, você recebe uma senha pelo e-mail, entra com o CPF, senha e vota. E a gente espera retornar lá para o CREA, sabe? Para a gente mudar a característica do que é o CREA hoje, porque até para a gente poder, como tu falou, até terminar, hoje o sistema corporativo do CREA está prejudicando os profissionais. Quando você tira o anterior e bota um novo que estava começando a ser desenvolvido, um sistema caríssimo, que o da Dataprev, que é para todo o país, para milhões de pessoas, custou 3.900.000, o CREA
que não está funcionando, custou 9 milhões e cento e pouco. O que não está funcionando. Né? O TCU até está vendo isso. Né? Porque eu acho que é dinheiro público, é dinheiro nosso, é dinheiro profissional. E isso eu não... tem gente que chegou para mim, torre esse dinheiro. Não existe isso. Comigo não vai acontecer isso. O Perfil Entrevistas entrevistou hoje, né, o Consenza, que é candidato a presidente do CREA, né, do Rio de Janeiro, pelo número 3, não é isso, Consenza? 3. E a eleição é sexta-feira. Consenza, foi um prazer ter você aqui conosco, né? Tanto aqui na nossa produção, nosso estúdio. Esperamos aí que dê tudo certo, né? E vamos aguardar aí para ver. Mas foi muito bom, agradecemos o esclarecimento que você deu aqui. Os profissionais, acredito também que estejam acompanhando aí. Né, Fabiano? Nós temos uma eleição para o Conselho Federal também, nós temos uma chapa, e para a Mútua, né? Que nós temos o Milton, que é para diretor-geral da Mútua, a Vera, que é candidata a diretor administrativo, e o Pietro é candidato à reeleição para diretor financeiro, e o Ludovice, que é o candidato ao Conselho Federal, é uma chapa, tá? E é importante dizer que a nossa ideia é que a gente pede aos profissionais que votem. Porque as pessoas não gostam de votar no CREA e fica aí ganha qualquer um, aí reclama. Não pode reclamar, que não é obrigatório o voto. E é isso que a gente pede, que as pessoas no dia 3, né, de preferência, vote no 3, né? É verdade. E foi muito boa a tua participação aqui, né? Nós já voltamos agora com a segunda temporada do nosso Perfil Entrevista. Eu quero agradecer muito o Consenza. Só te digo uma coisa. E ganhando essa eleição, com certeza eu volto aqui. Amém. Amém. Vai voltar, então. Voltar como presidente, se Amém. Deus quiser. Isso. E aí você já vai direto. Aí agora, Fabiano, Peregrino, agora eu vou colocar isso em prática, isso. Não, porque tem muita gente que gosta só de fazer nas grandes emissoras. Eu acho que não existe isso. A Cazé TV é um exemplo disso, né? Pequenininho, tá gigante. Tá gigante. Né? Mas esse tipo de pensamento é que o engenheiro tem que entender que tem que votar no Consenza para voltar, não a ser o que era, mas para voltar à dignidade que sempre teve. Tá certo, Consenza? Com certeza. Eu quero agradecer muito a sua presença, quero agradecer ao repórter Luiz Peregrino também aqui pela participação, convidar você na nossa nova temporada ao próximo programa. Um abraço a todos e até lá.